primeiro vídeo resposta no programa Na Mira da Verdade, né? Na Mira da Verdade, idolatria da Igreja Católica. Olha só, cara. Bom, a pergunta chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Lecionei Santos. Ele é de Capim Grosso, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte: frequento a Igreja Católica todos os domingos e me sinto um pouco incomodado, porque lá fala muito de santos e adoração a imagens. Na frente da igreja já damos de cara com uma imagem chamada São Cristóvão. É um falso católico, é mentira. Aí eu frequento todos os domingos a Santa Missa, ali eu me sinto constrangido, porque ali fala das imagens, adoração às imagens, aos santos. Aonde tem isso? Na Igreja Católica que ensina, pastor. Eu quero que você me mostre que a Igreja Católica ensinando isso. Adoração às imagens. Olha só que interessante. Ó a malícia. Padroeiro da cidade. Afinal, devemos acreditar em santos? O que a Bíblia diz? Olha aí. Ei, professor, queria, antes de passar a bola para você aí, meu amigo, pois não, nós gostaríamos de agradecer muito o carinho de você, nosso irmão da Igreja Católica, o carinho dos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas, presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, metodistas, da Igreja Universal, a Igreja Brasil para Cristo, enfim, você que nos acompanha, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus e que quer aprender mais. Obrigado por você participar do nosso programa, pela sua sinceridade. Nós queremos apenas apresentar a você o que a palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, nem a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sinceridade. Professor, vamos lá, fica aí a questão, meu amigo. Vamos lá. Olha, essa pergunta deste querido irmão católico é muito importante. Para nós compreendermos, Sim, é importante. É muito importante. É católico que não for instruído na Igreja Católica. Por quê? Nós temos um catecismo que ensina a doutrina da Igreja Católica, a veneração às imagens, etc. Simplesmente, meu irmão, é só buscar conhecimento. Tem tanto grandes profetas católicos aí nessa atualidade, ensinando a doutrina católica, esses padres apologetas que tem também. É só pesquisar, meu irmão. Eu sou católico, vou fazer uma pergunta a uma igreja protestante que não acredita na Igreja Católica? É uma loucura, né? Olha só como dentro da nossa Igreja Católica tem católicos que não são instruídos realmente. Eu acho que é um falso católico, é mentira, cara. É porque eles jogam essas perguntas falando que é católico para impressionar, para tentar converter católico. Aí, né, a igreja adventista. Ele joga essas manobras. Essa resposta é uma dúvida de um católico, tal, etc. Isso aqui é mais uma farsa e distorção e mentira protestante. Porque nós temos padres, nós temos bispos, nós temos diáconos, nós temos leigos que ensina a doutrina da igreja. Eu sinto incomodado quando eu vou à missa todos os domingos, as imagens que tem ali, tanto lá na entrada, tal, porque você não entendeu ainda o baluarte da verdade, o sustentáculo da verdade. E quero que você me mostre onde a Igreja Católica ensinando adoração aos santos. Não tem, meu irmão. Ensina assim, culto de honra, respeito. Tanto para as imagens, tanto para as relíquias, tanto para um padroeiro, etc. É importante termos em mente o significado do termo santo na Bíblia. Então eu vou ler para você um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E a ele faz a sua saudação. Perceba aos santos que estão sincronizados nesse corpo místico, nessa igreja mística, na unidade, que são os santos que vão chegar à perfeição. Hebreus 12, 22 ao 23. Na igreja que Cristo fundou, que vão sair os santos.
O justo que chegará à perfeição. Não é uma igreja protestante, não é a igreja vinda de homens. Ali Paulo está falando aos santos, ali aos coríntios. Se você for catar aos santos, em Filipenses, aos santos, aos Tessalonicenses, as comunidades que estão submissos à sede sobre o pastoreio de um pastor universal, que é Pedro. Que interessante. Ali já tem essa visão dos santos, lá na igreja primitiva. Deram a vida, morreram pela igreja, edificando a igreja, e se tornaram mártires, que são, nós lembramos hoje em dia, dando um culto de honra. As relíquias dos mártires e por aí vai. Certo, pastor? Não é uma igreja que surgiu no século XIX, não é uma igreja que surgiu em 1700. O que Paulo chama de santos, toda aquela pessoa que é uma pessoa que crê em Jesus e que é convertida e que está no processo de santificação. Santificação é o processo através do qual nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, pela atuação sobrenatural do Espírito Santo em nosso interior. E esse é um processo que leva a vida toda. Então, certo. biblicamente, Cada vez que vai passando, a gente vamos parecido, igual Cristo. Mas como você? Paulo fala em 1 Coríntios 11, olha só. Como você vai se parecido com Cristo, que você se apartou da igreja de Cristo, se apartou do magistério, se apartou da tradição, só tem a escritura. Como você vai chegar a essa santidade, a essa perfeição? De acordo lá em Hebreu 12, 22, 23. Olha só. Simples, ó. 1 Coríntios 1 e 2, ó. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só. Imitadores de Paulo, para chegar à imitação do verdadeiro Cristo. A verdadeira imitação. Como você vai ser o verdadeiro imitador que se apartou da tradição, que se apartou do magistério? Não tem como, né, pastor? Aqui, ó. Eu vos filisto. Porque em tudo vós lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só, ali, a verdadeira imitação, os verdadeiros santos que estão ali na igreja católica, que chegaram à verdadeira imitação de Cristo, que chegaram à perfeição. Que interessante, tem diferença. Olha só, Hebreus 12, olha só, Hebreus 13, 7, lembrai-vos de vossos guias, que vos pregar a palavra de Deus, e consideraram como souberam encerrar a carreira, imitando a fé. Isso é imitação dos santos que tem na igreja católica. Por que isso te constrangiu, irmão? Porque você não se converteu realmente a essa verdadeira igreja. Que sobre ti, Pedro, que fundou essa igreja, foi Cristo edificado sobre o fundamento, sobre os santos, que você se sente constrangido. Aqui, ó. 12, 22, 23, ó. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríade de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juiz universal das almas dos justos que chegaram à perfeição, que são os verdadeiros imitadores de Cristo, que mantêm a integridade, que são os apóstolos, e os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os mártires que têm esses padroeiros que você vê na igreja católica. Olha só que interessante. Hebreus 6,12, ó. Olha só que interessante, ó. O que de longe de vós tornais da igreja, seja imitador daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro das promessas. Olha só. Isso que é ser santo. Isso que é chegar à perfeição. Ser imitador de Cristo e estar em sintonia com essa igreja mística que é a esposa do Senhor. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. 1 Timóteo 3, que ele é o baluarte da verdade. Sustentáculo. Efésios 3, divina universidade, sabedoria, ser conhecido pela a igreja. Efésios 1, 22, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Que vão sair os verdadeiros imitadores. É isso que nós veneramos. Interessante. É isso que você não teve entendimento. Agora você vai pedir entendimento para o adventista que não acredita nessa igreja. Que toda a maioria dos vídeos adventistas sétimo dia que eu já postei aí, fala mal, persegue a igreja e as igrejas protestantes. Então, você é um falso católico. Ou colocar aí para se passar. Eu acho que o católico realmente não tem essa dúvida. Ele já está convincente com sua fé. Não é fé protestante.
É uma fé mariana. Por capítulo 17, que guarda os mandamentos. Nós somos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Por isso que Satanás se irritou contra a mulher. Foi fazer guerra àqueles que guardam os mandamentos. Que interessante. Que está sobre esse mistério, que está sobre essa igreja. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros imitadores de Cristo. Ah, eu sou imitador de Cristo. Ah, você é imitador de Cristo? Você está fora da igreja de Cristo. Como você é imitador de Cristo que foi seguir fundamento de homens? Vocês são imitadores, sim, de Martinho Lutero. Imitadores, sim, dos seus fundadores. Ali em Coríntios, todo mundo imitava a fé de apóstolo Paulo. Que interessante. Como Paulo, eu sou imitador de Cristo. Que interessante. Imitar a fé, sim, de Nossa Senhora, de um padroeiro. Isso que a Bíblia ensina. Não imitar a fé de um fundador de uma igreja, de uma seita, de uma denominação. Olha a diferença. Santo não é uma pessoa que não tenha pecados. Na verdade, Paulo chama de pecadores de santos. Então, em primeiro ponto, a compreensão que a Igreja Católica tem do termo santo, quando se refere ao intercessor, ela não é uma compreensão bíblica, porque biblicamente, santo é todo pecador convertido que está no processo de transformação, de santificação. Mas, convertido em qual igreja? É isso que eu faço a pergunta. Na igreja primitiva. Vem o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Interessante. É o seguinte, será que Deus apoia? Primeiramente, nós não devemos questionar jamais a sinceridade, a humildade e a maneira sincera como muitos irmãos católicos buscam a Deus. Isso nenhum cristão deve fazer. Os irmãos católicos buscam a Deus, Deus tem se revelado a muitos deles de várias maneiras. Então nós não devemos criticar pessoa alguma pelo seu credo e mesmo que essas crenças sejam erradas. Mas a Bíblia... Mas me mostra, de acordo, versículo bíblico, essa crença da Igreja Católica ser errada. Quero que você me prova. Não tem como provar. Não tem como provar esse argumento. Porque toda crença, todos os dogmas, toda a doutrina da Igreja Católica, ela é alicerciada na Escritura. Já a de vocês, não. Tem algo a nos dizer e a ensinar também aos irmãos católicos sobre isso. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, lemos que já está em Êxodo já. 10 mandamentos. Já está no 10 mandamentos. Não adorar imagem e escultura. Agora, quem pode pensar assim, não, mas eu não... Ô, meu irmão. De novo esse tema, Êxodo 20, versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face. As imagens católicas não são deuses. São imagens via sacra. Êxodo 25, 18. Semelhante à Arca da Aliança, número 28, 9. Deus manda Moisés fazer serpente, o povo olhava para a serpente, o povo era curado através daquela imagem. 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26, templo cheio de imagem e escultura. Olha só, a manobra e a malícia desse pastor para tentar negar as imagens via sacra. Olha só. Não adoro, eu venero. É praticamente a mesma coisa. Qualquer coisa que eu venere no lugar de... Adorar culto de veneração não é adorar. Adorar a um Deus, é isso que a Bíblia proíbe. Venerar não é adorar. Tem diferença em adorar e venerar. Você vai adorar uma imagem de ídolo. Êxodo 20, versículo 3. Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança. Ele adorou a Arca da Aliança? Salmo 90, acho que é 95. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo, olha só, 95. Josué prostrou diante da Arca da Aliança. Adorou? Não, prestou adoração ao Deus invisível. A adorar o Senhor com ornamento sagrado, né? A Arca da Aliança levava Josué a adoração a Deus. Ó, Salmo 95, 9. Adorar o Senhor com ornamento sagrado.
diante dele estremecerão a terra inteira. Quer dizer o quê? Êxodo 20, versículo 3, ídolo, imagem, Deus proibiu. Josué 7,6, Josué prostrou diante da imagem. Êxodo 25, 18, que Deus mandou Moisés fazer. E colocar 2 querubins em cima da arca da aliança. Olha só a diferença. É isso que a igreja católica tem e venera. As imagens dos 2 querubins, que são anjos, que são servos. Prefigura, o Velho Testamento prefigura o Novo. Então, ele quer fazer essa mistura. As imagens católicas são imagens de ídolo. Se fosse imagem de ídolo, não está errado. Mas é imagem de via sacra. Deus está proibindo imagem de outro Deus. Êxodo, olha só que interessante. Olha a confusão que esse cara faz. Olha só, Êxodo 20, versículo 3, ó. Não terá outro Deus diante de minha face. Não farás para ti escultura do quê? De deuses. É escultura via sacra? Não, de deuses. Êxodo 20, 18, eu mando fazer a imagem via sacra. Nem figura alguma do que está em cima no céu, embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. De quê? De deuses. É simples entender isso. Olha, nego. Aqui eu tô na Deusito. Tá, o pai tá Ó, gravando. Olha, que bonito, né? então ele tá do Egito. Ah, tá. Deixa o pai terminar, tá? Aqui. Olha só que interessante. Agora os Êxodo 20, versículo, daqui a pouco o pai vai ver, tá? 5, ó. Não te prostrará diante delas, ó. E não lhe prestará culto, ó. José prostrou diante da imagem via sacra. Prestou culto à imagem? Não, adorou a Deus. Porque ao adorar o Senhor é um ornamento sagrado. A imagem de ídolo, a imagem de Deus, ela quer culto de adoração. Ó, não te prostrará diante delas. E não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, daquele que me odeia. Ó. Deus zeloso. Esse 25, 18. Deus manda fazer, ó. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas 2 extremidades da tampa. Um de um lado, outro de outro lado. Eles não têm essa... Para eles, qualquer imagem é um ídolo, é um Deus. E etc. Para finalizar aqui esse vídeo, ó. Deus, aquilo está se tornando o meu ídolo. Então o princípio de Êxodo 20 se aplica também à veneração, com certeza. Então em Êxodo 20... Aonde está isso falando isso, o Êxodo 20 também aplica a veneração. Você vai venerar uma imagem de um ídolo, de um Deus? Olha só a diferença, cara. No verso 4 diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, ou seja um deus pagão, ou seja um ídolo em forma de homem, tanto faz. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, quando nós veneramos... Você esqueceu o versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face, para você entender todo o contexto, pastor. Você já viu que você não vê sinceridade na pregação desses pastores? O foco deles é atingir a igreja. O foco deles é perseguir a igreja. O foco deles é denigrir a igreja. Você está percebendo? Então, eu não tenho medo de colocar esses vídeos, eu não tenho medo de fazer esses vídeos, porque a Bíblia me dá esse respaldo de desmascarar ele. Tanto o magistério, a tradição e a escritura. São infalíveis. Tito 9 dele combater que ele contradiz a sã doutrina. Olha a mistura que esse cara fez. Esqueceu o versículo, esse versículo 3, que é mandamento também. Olha só. Aqui, ó. Não terá outro Deus diante de minha face. Cadê o versículo 3, pastor? Catou o 4. Claro, o 4 você vai fazer sua malícia, a sua distorção. Vai mutilar a escritura para tentar provar que as imagens católicas são ídolos, são deuses. Que Deus está proibindo e não terá outro Deus diante de minha face. Que interessante. Vocês falam tanto de veneração, mas vocês também veneram o Ellen White, sua fundadora. Que interessante. Ela se colocava no lugar de Cristo, a profetisa. Isso é o quê? Que interessante, né?
Eu não sei, e um católico tem coragem de seguir esses caras. Um católico tem coragem de fazer essas perguntas. Ah, porque eu me sinto constrangido quando vou na missa, aquelas imagens, lá. Meu irmão, sai da igreja católica e vira protestante de uma vez, porque você está fazendo o que na igreja católica? Se você não acredita na doutrina católica, se você não acredita nas imagens via sacra, então sai da igreja católica e vira protestante. Vai para essa igreja aí, adventista. Que para eles são uma verdade. Nós católicos, cara, nós tem que ser mariano. Apocalipse 12, ó. Porque a nossa fé irrita. 17, ó. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ó. Nós somos essa descendência da mulher. Nós somos mariano. Que vai amar a igreja. Que interessante. Que bagunça, hein, pastor? Que bagunça, cara. Esse pastor, ele me impressiona, cara. Esses pastores adventistas, eles me impressionam, cara. Com seus conhecimentos. Eles manobram muita Bíblia para fundar as suas igrejas, para mostrar os seus argumentos teologicamente bíblicos totalmente distorcido. Mutilando a escritura. Algo no lugar de Deus, aquilo se torna o nosso ídolo e faz parte dos 10 mandamentos. O não adorarmos imagens de escultura. Por quê? Para finalizar essa resposta, eu queria ler para você um texto de 1 Timóteo 2,5. O texto é muito claro em dizer que por mais que a amada mãe de Jesus tenha sido fiel a Deus, os apóstolos e tantas outras pessoas bondosas, olha como Deus utilizou Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, para amenizar o sofrimento deste mundo, não é? Entretanto, apesar dessas pessoas cometerem boas ações, elas não podem ser objeto de veneração ou adoração, porque de acordo com 1 Timóteo 2,5, apenas um ser pode interceder pela humanidade. Eu vou ler para você esse texto que é muito claro. Pois há um só Deus e um só mediador, ou seja, não abre possibilidade para mais de um. Um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. E por quê? Ele é o único que tem duas naturezas, Sim. divina Faltou e humana. o versículo 6, pastor. Com a sua natureza humana, ele nos leva até Deus. Com a sua natureza de vida, ele traz Deus até nós. E por isso, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que apesar da sinceridade com a qual nossos queridos irmãos católicos veneram certas imagens, esse procedimento não é correto à luz da Bíblia Sagrada. Nossa, que distorções, cara. Em 1 Timóteo, olha só, 2, 5, ó. Porque há um só Deus e há um só mediador, ó. Mediador do quê? Intercessão? Não, intercessão, segundo 1 Timóteo 2:1, já fala. Mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homem. Mediar o quê? Quem poderia mediar a salvação, a redenção, é Cristo. O que se entregou como resgate por todo, ó. Todos, tal, o fato atestado do seu tempo, que se entregou como resgate. Cristo. Aqui, a intercessão fala, ó, segundo 1 Timóteo 2:1, ó, acima de tudo, recomendo que você faça prece e orações e súplica, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos autoridade, para que possamos viver em uma vida calma e tranquila, com toda a paciência e honestidade. Ó. Apocalipse 6:9-10, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3. Ali mostra a intercessão. Olha só, que salada que ele fez. Falou mal de Nossa Senhora, falou mal das imagens. Para eles, as imagens católicas são ídolos, são deuses. Para eles, é tudo idolatria.
Mostrando versículo bíblico totalmente distorcido. Eu mostrei versículo bíblico mostrando na mente realmente totalmente certo. Se as imagens é uma idolatria, então 1 Reis 6, do 22 ao 35, rei Salomão encheu o templo cheio de mais escultura. E lá no Debi, lugar mais santíssimo, colocou a Arca da Aliança. Que interessante. Para finalizar aqui, em Ezequiel, olha só, o templo cheio de imagens e esculturas. Ezequiel 17 até o 26, ó. Mas Ezequiel 17 até o 20 a gente vamos ter esse entendimento, ó. Acima da porta, no exterior do templo, e por toda a parede em redor, e por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, palmas entre dois querubins. Tinha duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo, desde o piso até... Não tô entendendo, cara. A porta, não, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, sim, como nas paredes do templo. Olha só. Então, cara, o que é isso aqui? Ali no templo, imagem via sacra. Ícone que te aponta, que te leva a Deus. Número 28:9, o povo olhava para a serpente e o povo era curado. Aquela serpente que Deus mandou Maria fazer, operava milagres e prodígios. Quem fazia o milagre e prodígio? É a serpente? Não. A serpente refletia a glória de Deus. A Arca da Aliança reflete que a presença de Deus. As imagens do templo ali reflete a glória de Deus. A imagem de ídolo representa a glória do Deus pagão. Idolatria, adoração a outro Deus. Êxodo 20, versículo 3. É isso que Deus está proibindo. Olha só, você vê o contexto ali que Deus está proibindo e você vê o contexto que Deus está mandando fazer. E a Igreja Católica segue isso. Não é mais imagem de anjos e querubins, são imagens de servos, são as relíquias. Se você for catar essas igrejas mais antigas, tem de acordo. Tem querubins, tem imagens. Que interessante. É simples entender isso. Salve Maria. Essa é a minha resposta. Minha missão. Defender a igreja. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto. Sempre virgem.